Primeira Guerra Mundial beneficiou diretamente a economia americana. Durante o conflito, a indústria dos Estados Unidos abasteceu a Europa com armamentos, alimentos, matérias-primas e produtos industrializados. Como a guerra não foi travada em território americano, este não sofreu os danos causados aos países europeus, como a destruição de campos, fábricas e da infraestrutura para o atendimento da população. Esses fatores propiciaram aos Estados Unidos uma posição privilegiada no período pós-guerra, consolidando uma hegemonia econômica que só seria abalada com a Grande Depressão iniciada em 1929. Durante a Primeira Guerra Mundial e no pós-guerra, as exportações americanas conquistaram um amplo mercado, respondendo por cerca de 30% da produção mundial e ocupando o primeiro lugar na lista dos maiores exportadores do planeta. O lucro das empresas era extraordinário. O acelerado processo de crescimento econômico fez as ações na Bolsa de Valores de Nova York serem valorizadas, proporcionando altos rendimentos a seus acionistas. Isso estimulou o investimento de novos acionistas. Empresários e membros da classe média passaram a fazer empréstimos nos bancos para investir na bolsa. Era um negócio arriscado, pois o mercado financeiro está sempre sujeito a especulações que podem fazer com que as ações de uma empresa sofram um aumento artificial de seu valor ou sejam desvalorizadas rapidamente. Outro fator que contribuiu para o aumento da produção americana foi a expansão do crediário, ou seja, a facilidade das prestações. As vendas a prazo, que facilitavam o pagamento dos produtos, ampliaram-se, permitindo que o trabalhador comum conseguisse comprar as novidades oferecidas pelo mercado. O poder de compra produzia a sensação de prosperidade, inclusive para as camadas mais baixas da população que podiam então consumir. O consumo tornou-se sinônimo de prosperidade e desenvolvimento, porém, os salários não acompanhavam o ritmo da produção. Os felizes e prósperos anos 20 foram marcados pelo consumismo. Diante da grande produção de artigos industrializados, do barateamento de custos e da facilidade do crédito, o mercado interno americano desenvolveu-se. A novidade da época era que o trabalhador comum tinha meios para adquirir os últimos modelos de rádio, de geladeira e até mesmo de automóvel. Era o espírito do American Way of Life, estilo de vida americano que associava o consumo ao progresso nacional, desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Mas esse período também foi de efervescência na área cultural. Aos poucos, a indústria do entretenimento ganhava força e colaborava para a disseminação do modelo americano de sociedade. O cinema foi o melhor exemplo disso. Os empréstimos fornecidos pelos Estados Unidos possibilitaram a recuperação da economia dos países europeus, que em meados da década de 1920 retomaram o desenvolvimento de suas indústrias e reduziram a procura por produtos americanos. Ao mesmo tempo, esses países adotaram medidas protecionistas com relação à entrada de produtos estrangeiros, a fim de favorecer a produção nacional. Tais medidas provocaram um acúmulo de produção nos Estados Unidos, que era a maior do mundo. O resultado foi a diminuição dos preços e do consumo. A partir de 1925, a tendência de crescimento americano inverteu-se. O aumento descontrolado do crédito interno para estimular a produção e elevar o consumo reforçou a especulação na Bolsa de Valores. A situação financeira das empresas, que enfrentavam dificuldades por causa do alto endividamento e do baixo volume de vendas, deixou de corresponder aos valores das ações em alta constante. Esse cenário provocou demissões em massa, o que diminuía também o consumo. Essa redução, por sua vez, aumentava ainda mais a demissão de trabalhadores. Instalava-se um círculo vicioso,
cuja consequência foi uma enorme crise, também chamada Grande Depressão, anunciada formalmente com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Em 1929, a situação ficou insustentável. De um lado, investimentos crescentes na Bolsa de Valores faziam as ações subirem de preço rapidamente, atingindo alto valor de mercado. De outro, as empresas que essas ações representavam muitas vezes estavam à beira da falência, ou seja, a situação real das empresas não correspondia ao valor de suas ações na bolsa. Alguns empresários e investidores tinham conhecimento da situação real e no mês de outubro de 1929, milhares deles apressaram-se em vender suas ações. Isso provocou uma repentina baixa nos preços das ações e a consequente falência de muitos acionistas. Essa queda vertiginosa do valor das ações levou o nome de crash, quebra da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929. A quebra do mercado de ações causou a ruína para milhares de investidores e o fechamento de diversas empresas. A crise prolongou-se por vários anos e se estendeu pela maior parte do mundo durante a década de 1930, atingindo inclusive o Brasil. Em países como a Alemanha, já muito prejudicada pela Primeira Guerra Mundial, acredita-se que mais de 50% da população entre 15 e 30 anos estava desempregada. A crise de 1929 não foi a primeira enfrentada pelos países capitalistas. Entretanto, diferentemente das outras que se caracterizaram por serem conjunturais, a de 1929 foi a primeira crise estrutural capitalista. Diante dela, milhares de pessoas passaram a questionar o funcionamento do sistema financeiro e a pensar em meios de modificá-lo ou até mesmo eliminá-lo.